Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Estamos na lição 3 deste novo termensário, uma lição que fala sobre mudanças. Mudanças essas que, inevitavelmente, acontecem e fazem com que possamos sofrer algumas consequências, É verdade. Direta ou indiretamente. É interessante que a lição tem uma frase engraçada que diz: a única coisa que não muda é a realidade de que vão existir mudanças, não é? Exatamente. Portanto, de facto a vida é cheia de movimento, de imprevistos, de alterações previstas e imprevistas que vão acontecendo na nossa vida de todas e das mais variadas maneiras, não é? E é engraçado que, mais uma vez, a lição, e este trimestre tem sido hábito, digamos assim, volta a focar assuntos que acontecem diariamente, não é? Vamos abordar aqui diversos temas que fazem parte da nossa atualidade. Será que nós conseguimos adaptar-nos com facilidade às mudanças? Estamos preparados para as mudanças que podem ocorrer na nossa vida, nas diferentes etapas da nossa existência? Eu acho que é engraçado em relação a esse tema, que as mudanças, geralmente, o ser humano nunca vê de bons olhos, pelo menos logo ao início, uma mudança. A não ser uma outra exceção. Mas imagina tu estás num local de trabalho e tens que mudar desse local de trabalho, ou estás numa casa e és obrigado a mudar para outra casa, ou de país, ou de cidade, ou o que for, geralmente nós ficamos um pouco ansiosos em adaptarmos a essa mudança, porque criamos aqueles hábitos e então faz com que nós não fiquemos, se calhar, tão desejosos dessa mudança e se calhar não nos conseguimos adaptar a essa ideia. É aquilo que nós chamamos da nossa área de conforto, não é? É isso aquilo mesmo. que nós dominamos, que está controlado, que não há imprevistos, que sabemos como é que vai acontecer, dá-nos conforto, dá-nos estabilidade, digamos que a previsão, o saber como, ou pensar que sabemos como as coisas vão decorrer, dá-nos uma estabilidade e uma tranquilidade. E quando existem mudanças, às vezes ficamos ansiosos e ficamos com dificuldade em saber gerir estas coisas. Não é? Mas depois vem o outro lado, que é um lado extraordinário da adaptação do ser humano, não é? Porque quando nós temos mudanças, facilmente não digo, mas o ser humano tem essa capacidade de se adaptar a essas mesmas mudanças. E por vezes acontecem mudanças para melhor, não é? Claro. E às vezes é num contexto de uma mudança não planeada que nós descobrimos características nossas e qualidades e capacidades nossas que de outra maneira não conseguiríamos saber. É quando a necessidade nos obriga, não é? É engraçado ver como é que este tema de mudanças está tão presente nas nossas vidas e como é tão importante. Não só a nível pessoal, a nível profissional e também a nível espiritual. Verdade. É interessante que a lição começa precisamente pelo oposto de estar preparado, estar despreparado, não é? É verdade. Ou seja, e é interessante aqui, a Bíblia é efetivamente um livro espetacular, único, diria até único na humanidade, porque não oculta os aspectos negativos dos seus heróis, das suas personagens, antes pelo contrário, ajuda-nos a perceber que a vida, que o ser humano tem defeitos, tem falhas, para além das suas virtudes e das suas qualidades e das suas capacidades, mas a Bíblia não esconde isto, não nos apresenta aquele modelo de herói perfeito, exatamente, sem falhas, não é? E nesta parte do que a lição nos fala de estarmos despreparados, menciona um aspecto muito importante, é que por vezes as mudanças e o facto de nós mudarmos para algo que é novo, não é? Faz com que possamos ter diversas tentações ou obstáculos que não estamos preparados para. E quando isto acontece, em termos destes novos desafios, as novas tentações, aqui é que poderá, pois, haver os tais problemas, não é? E é engraçado nós conseguimos ver que, por vezes, uma mudança pode ser para um lado positivo, como para um lado negativo. Verdade. Nós devemos estar preparados para a mudança, para as eventuais mudanças que podem acontecer na nossa vida. E a melhor maneira de estarmos preparados é, embora a lição não diga isto de maneira direta, é termos um caráter moldado por Deus
para que possamos enfrentar as vicissitudes que a vida nos traz. Há uma frase da irmã Ellen White, no seu livro Educação, que a lição nos apresenta, que diz o seguinte, que eu gostava que relêssemos para podermos apreciar estas palavras. A maior necessidade do mundo é de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Ou seja, apesar das mudanças, se nós deixarmos que Deus produza em nós determinados traços de caráter, determinadas qualidades, determinados estilos de vida, maneiras de encarar a vida e o dia a dia, nós vamos conseguir estar preparados, quer para as mudanças que são procuradas por nós, quer para aquelas que vêm até nós e que são imprevistas. Ao ler este comentário que tu acabaste de ler, isto podíamos resumir que fala aqui do homem com caráter cristão, não é? Aquilo que nós deveríamos, aquilo que o mundo precisava. Não é? E em relação às mudanças, há aqui um aspecto que, e transportando um pouco isto para a igreja, também temos que ver, enquadrarmos isto no contexto, ou seja, também não é bom andarmos sempre em mudanças, não é? Porque convém haver estabilidade não só familiar, estabilidade profissional, estabilidade emocional, espiritual. Quantas vezes nós conhecemos, de certeza, casos em que foram para uma determinada igreja e depois passados, se calhar, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não se adaptaram, saltaram para outra igreja e assim sucessivamente e, infelizmente, na maior parte desses casos, o resultado depois não é o mais... Não é o melhor. Eu acho que devemos procurar, é claro que é uma tendência humana procurar o conforto e a estabilidade, mas devemos estar preparados para os imprevistos que vão surgindo. Não é? Obstáculos que nos vão ser colocados ao longo das nossas vidas. E alguns deles são procurados por nós. E digamos que a lição desta semana vem... Não percebi muito bem um obstáculo e procurado por nós e agora vamos falar de casamento. Não sei, surgiu esta sequência. Não fomos nós que escolhemos a ordem da lição. Não fomos nós que escolhemos. E a lição diz que uma das maiores mudanças que uma pessoa pode passar é aquela que surge quando uma pessoa decide casar com a outra. Eu aqui, antes de avançar, eu até vou contar aqui uma história que aconteceu comigo, nunca contei, não sei se a minha mulher vai ouvir, mas pronto. Eu quando era ainda não namorava com a minha mulher, estava a namorar com uma rapariga, aqueles namoros de adolescente, e um dia fui a um casamento de um amigo meu, em 2002, e fomos ao casamento, e quando ele estava no altar, digamos assim, a casar, e quando diz aquela promessa, quero-te amar, aquelas coisas todas, para sempre, aí eu lembro que eu tinha 16, 17 anos, eu comecei a pensar, isto realmente é uma decisão bastante importante, não é, de ânimo leve. E o que é engraçado é que, não sei se foi só por isso, mas naquele momento eu pensei assim, a pessoa com quem eu estou a namorar, eu não quero não me vejo nesta situação. E o que é certo que depois, mais tarde, até terminei o namoro e depois namorei com a minha mulher e depois casei-me e pronto, tomei a decisão correta. É verdade. O casamento é algo especial. Se nós, ao lermos a Bíblia, vemos que o primeiro fenómeno ou evento social que Deus criou, digamos assim, foi o casamento. Para além do sábado, foram os 2 grandes momentos, digamos assim. E é uma semana, é algo abençoado por Deus, né? Até mesmo a relação que vemos de Jesus com a sua igreja é tipificada pelo casamento, não é? Entre um homem e uma mulher. E isso ajuda-nos a compreender o valor que Deus atribui a este acontecimento, em que um homem e uma mulher se unem e que é interessante. Esta parte da lição que... E há aqui uma parte da lição que eu li e até sublinhei, que diz que a relação que nós temos com o nosso parceiro deve ser até mais importante do que aquela que temos com os nossos pais. É verdade. Daí Jesus dizer e Deus dizer,
deixará o homem o seu pai e a sua mãe e vai se unir com a sua cara metade, com a sua esposa, e serão uma só carne, não é? Portanto, há aqui um corte, digamos, não total, obviamente, mas há aqui o fim de um ciclo e o começar de outro ciclo com este casamento. E aqui é uma mudança que é, na sociedade de hoje em dia, que é procurada por quem passa por ela, por quem a vive, não é? E digamos que com esta mudança, se calhar esta será a primeira grande mudança do ser humano quando toma a decisão de se casar, não só pelo parceiro ou parceira que escolhe, mas também por todas as circunstâncias. Porque à partida não ficam a viver na casa dos pais, têm que ir para uma outra casa, procurar casa, trabalhar para pagar a casa, os novos hábitos que vão ter que ser adquiridos e surgem, exatamente. Esta grande mudança, eu penso que a parte do casamento, do sair de casa, da zona de conforto, como estavas a falar, penso que seja a primeira grande mudança acho que sim. do ser humano. Eu lembro-me, quando casei, no dia a seguir, quando se casa, há aquela tentativa de ter tudo novo, de começar de novo, então tem-se os lençóis, aquelas coisas, e tem-se uma almofada nova, não é? Almofada nova que algumas pessoas às vezes têm dificuldade em habituarem-se. E então eu lembro-me que ao fim de 2 dias fui à casa dos meus pais buscar a minha almofada velha, porque não estava a conseguir habituar-me àquela almofada. Mas agora surge-nos, eu acho que impõe-se aqui uma pergunta, então, como é que nós podemos escolher aquela, se este é um acontecimento tão importante, como é que podemos escolher aquele ou aquela com quem vamos casar? Que características é que devemos procurar neles, não é? A lição apresenta algumas dicas, digamos assim, alguns pontos. Ser paciente, ser benigno, sem ciúme, sem stress, sem orgulho, uma pessoa verdadeira, com capacidade de perdão, sem egoísmo, só para falar em algumas daquelas características que nós, quando queremos esta mudança que é o casamento da nossa vida, devemos procurar no outro. E para além disso, nós fomos a ver, é claro que nós quando escolhemos alguém para passar o resto da nossa vida, tentamos encontrar as melhores características, ir ao encontro daquilo que mais gostamos. Por isso é que não somos todos iguais, como é óbvio, eu gosto mais de umas coisas, tu gostas mais de outras coisas, e tentamos procurar naquela pessoa que gostamos estas características. E é engraçado ver em relação à mudança que, mesmo escolhendo essa pessoa que gostas e que tem as características que tu mais aprecias, tu diariamente vives, a tua relação tem sempre mudanças, não é? Tens de te adaptar. Porquê? Porque depois vamos poder cair naquilo que já falámos até neste trimestre, podemos cair naquela rotina de depois não darmos o devido valor àquilo que temos em casa, como se costuma dizer, só damos valor quando perdemos alguma coisa. Exatamente. É verdade, aqui, não sei se querias falar também deste ponto, que deve haver uma preparação pessoal e individual para o casamento, não é? Digamos que nós devemos apresentar a Deus aquilo que desejamos para nós e aquilo que queremos que o nosso companheiro ou companheira tenham. As características que nós procuramos nesse... Mas nós também nos devemos preparar, não é? Exatamente. Não só exigir do outro. Não só exigir do outro, porque da mesma forma que nós estamos a exigir, o outro lado também irá exigir, digamos assim. Verdade. É que a escolha de um companheiro ou de uma companheira pode significar, como a lição nos diz, um futuro de felicidade ou uma vida de sofrimento. E, portanto, devemos incluir Deus nesta escolha, incluir Deus nesta mudança da nossa vida. E o que é interessante é que essa escolha que nós fazemos, inevitavelmente, no futuro, vai ter consequências. Verdade. Não só para nós, mas como também para os que estão mais próximos de nós. A nossa família, nossos amigos, vizinhos, a nossa igreja, enfim. É uma decisão que, para o bem ou para o mal, vai ter sempre, e estamos a falar dos dois lados, não é só para o mal, para o bem também, vamos poder influenciar quem está ao nosso redor. Muito bem. É interessante que quando se fala do casamento e do amor e do relacionamento, há sempre um versículo bíblico, um texto bíblico que vem sempre à nossa cabeça, que é Coríntios
a 1 de Coríntios 13, não é? Exatamente. Em que o apóstolo Paulo faz um poema sobre o amor e termina dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E com este pensamento, vamos ter agora o nosso momento musical que nos é oferecido pela Igreja da Vintes no seu programa Sexta à Noite. Vamos então ouvir. Eu vejo o mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. O mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. Está sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Paz e a certeza do amanhã, e um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei está sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar meu Senhor e Rei. Este momento musical à Igreja de Dia 20, é sempre bom haver esta interação entre igrejas e entre programas. E nós estávamos a falar destas mudanças e depois do casamento... Vêm os filhos. Exatamente, veio uma mudança, eu diria radical. Eu acho que é uma mudança ainda mais vincada ou marcante que o casamento, sem dúvida. Por todos os aspectos.
todos os Todos os aspectos. Digamos que esta mudança, como a lição diz, as crianças não vêm com manual de instruções. Não. Eu até acrescentaria aqui outro ponto. Não vêm com um botão de on, On e e off. off. Às vezes dava muito jeito de poder desligá-los. Mas isso não acontece. E aqueles que têm mais do que um filho sabem que os filhos não são iguais. Eu ia sequer. dizer isso, é que às vezes nos aparelhos tu compras e não sabes, ou podem não ter manual de instruções e tu aprendes, mas depois compras um segundo aparelho igual, pensas, bem, eu já sei como é que é. Com os filhos não, parece o primeiro, pode ser totalmente diferente do segundo, do terceiro, enfim. É verdade, são também cada um deles únicos à sua maneira, com a sua personalidade e com as suas características. Mas a lição diz-nos que esta mudança na vida deve ser preparada antecipadamente. Sim. E fala de várias histórias bíblicas em que os pais, antes do nascimento, já oravam pelos seus filhos, pela sua vida, pela sua que educação. queriam fazer. Não é? Até porque realmente esta será a maior responsabilidade de uma pessoa, quando é pai ou quando é mãe, porque eu costumo dizer que a profissão mais difícil do mundo é ser pai ou ser mãe, porque educar não é fácil e traz uma responsabilidade gigantesca. Nós pensarmos que, principalmente nas idades mais tenras, né, tudo o que nós fazemos pode ser alvo de imitação, não só verbal, comportamental. Nós temos que ver que, inevitavelmente, para o bem ou para o mal, nós vamos ser um exemplo para as nossas crianças. As crianças aprendem muito mais, digo eu, por imitação, ou seja, de verem aquilo que os pais, ou os avós, ou aqueles que estão mais próximos fazem e repetem esses comportamentos. E, portanto, é importante que aqueles que tomam este passo de virem a ser pais se preparem, não é? Claro. É interessante que nestas histórias que a Bíblia nos apresenta, por exemplo, com os pais de Sansão, os pais de João Batista, há aqui um ponto que é importantíssimo. Aliás, dois, que eu gostaria de destacar. Orar antes do nascimento do filho, pedir a Deus que tome conta deste milagre, no fundo, que é o aparecimento de um novo ser humano, e depois basear todos estes acontecimentos num relacionamento com Deus, não é? E isto, se nós temos que ser aquilo que queremos que os nossos filhos sejam, não é? Pelo exemplo. E depois é interessante que este nascimento dos filhos vai trazer uma grande mudança, não é? Porque temos mais alguém em casa, temos esta educação para dar, começamos a criar estes hábitos nos nossos filhos, transmitir os nossos valores para os nossos filhos, saber se esta é a melhor maneira de transmitir, porque ainda para mais quando uma criança é criança ou é bebê, nós não conseguimos saber o que é que está a sentir, o que é que está a passar por aquela cabeça. Com um adulto nós conseguimos facilmente falar e perceber. E o que torna ainda mais complicado com uma criança é realmente perceber se essa criança está, vou-me repetir, a perceber os valores que nós estamos a incutir. Não é? E mesmo assim temos de ter também sempre a noção de que no futuro essa criança vai ser um adulto e que vai escolher. Exatamente. Apesar de todos os esforços que um pai e que uma mãe possam fazer, no final... Apesar do caminho que podes mostrar, não é? No final a decisão será sempre de tal como Deus faz connosco. Como Deus, eu gosto muito daquele... livre-arbítrio. Exatamente, não ser aquele robô. Eu gosto muito daquela imagem de que um senhor que leva o burro à fonte, porque o burro tinha sede, precisava de beber água, o senhor leva o burro à fonte, mas não pode obrigar o burro a beber a água. Não é? E nós na nossa vida é um bocado assim, nós podemos e devemos, e temos esse dever, não é, de ensinar, de incutir os nossos valores, mas depois sabemos que vai chegar uma altura que vai ser a decisão deles que vai prevalecer. E é verdade, depois de sermos pais, de ter filhos, a vida continua e digamos que instala-se uma nova fase. É, uma fase terrível. Uma fase que todos nós passamos. Todos nós. Desde que nascemos começamos a passar logo. É bom sinal, que é a fase da velhice, do envelhecimento. Que não tem que ser obrigatoriamente uma fase de doenças, uma fase má. Digamos que é uma fase, que eu costumo dizer, do topo da carreira, se formos avós,
termos outra experiência, podemos aconselhar outras pessoas, podemos ser uma bênção para os outros através daquilo que vivemos e da história da nossa vida, poder contá-la. A grande vantagem, e acho que é isso que tem que ser focado nesta parte da velhice, digamos assim, é aquilo que estavas a dizer, da experiência que as pessoas vão adquirindo, e a lição até nos fala disso, de que uma pessoa com 60 anos, se calhar, aquela pergunta sempre, eu gostava de ter 30 anos e saber o que sei agora, não é? Exatamente. Porquê? Porque passou por tantas experiências, por tantos obstáculos, que se calhar as suas opções, uns anos antes, teriam sido diferentes. E o bom nestas pessoas com mais idade é transmitirem para os outros essa mesma experiência. Verdade. Estas escolhas que tu falaste ao longo da vida passam não só por um relacionamento com Deus, uma forte relação com Deus, mas também por coisas tão simples como desenvolver bons hábitos de vida, fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, apanhar luz solar, beber água, ter um ciclo de sono regular e por aí fora. Todos estes pequenos pormenores que se vão tornando hábitos ao longo da nossa vida podem ajudar para que nós possamos passar da melhor maneira possível por esta fase que é natural que com o passar da idade existam mais começam doenças, a aparecer mais problemas, como é óbvio. Mas se tivermos uma preparação feita... E não quer dizer que esta fase seja sempre coisas más. Estavas a dizer bem que às vezes pode ser o topo da carreira. Não é? Não é obrigatório que uma pessoa com alguma idade seja doente, seja triste. Não, de maneira nenhuma. Porque às vezes nós passamos a vida adulta produtiva sempre a queixar-nos que não temos tempo para nada e depois quando chega à velhice dizemos agora já sou velho, não vou fazer, vou continuar a não fazer nada. É isso mesmo. Às vezes, por exemplo, em relação à igreja, mas se calhar é nesta altura que nós nos devemos manter ativos, colaborar dentro das nossas possibilidades. Não, e inevitavelmente, ao termos isso estavas a falar de estarmos ativos na igreja, para muitas pessoas estarmos ocupados, estarmos envolvidos, é um bem mental, não é? Faz bem. Não, é um bálsamo, exatamente, é isso saúde mesmo. E atividade, bom, não nos faz ficar em frente a uma televisão a mudar o canal. E não é só isso, e o facto de nós irmos vamos envolver com outras pessoas de outras faixas etárias, é benéfico não só para nós, como para as outras pessoas também. Esta mistura, haver aqui partilha de ideias, de histórias, já estamos sempre a falar de partilhar a nossa história, é bastante interessante. E a parte a seguir à velhice é que se calhar já não é assim tão interessante, não é? Eu acho que não é interessante. Não é interessante no primeiro aspecto, mas se nós pensarmos mais à frente, poderá ser interessante, não é? Se tentarmos olhar para este Só que nós, como seres humanos, temos sempre uma dificuldade em perceber esta situação e estamos a falar de preparar-nos para a morte. É algo marcante nos seres humanos, na minha opinião, que quer sejam cristãos ou não sejam cristãos, a morte é algo que é estranho para o ser humano. Eu até ia dizer, eu até nem concordo muito com o preparar para a morte. Acho que a morte não tem preparação. Nós nunca estamos preparados para a morte. Mesmo quando temos um familiar com uma doença extremamente grave ou quando nos dão um diagnóstico bastante mau e às vezes dizem com X tempo de vida, nunca estamos preparados. Sim, não é? mas eu percebo o que estás tu estás a dizer, mas estamos a falar daqueles que estão à volta. Exatamente. Por muito idoso que seja o teu pai, ou o teu avô, ou um familiar teu, que tenha 90, 95, 100 anos, quando aquela pessoa morre, há sempre um sentimento de perda, de ficarmos mais pobres por aquela de impotência, pessoa. Não é? Não conseguimos controlar. Mas, olhando para nós, como é que nós nos podemos preparar para a morte? Não é o desejar a morte. Não, de maneira nenhuma. Voltamos sempre a este ponto. Ter um relacionamento com Deus. Porque isso faz com que a morte não seja o fim. Um fim, exatamente. Mas seja só mais e aí é que entra uma preparação para a morte. Nós sabemos, porque, e estamos a falar de mudanças, nós não sabemos quando é que isto acontece, de um momento para o outro tudo muda, nós temos a certeza que se hoje fosse o nosso dia,
que isto não seria o fim, mas seria só uma fase e depois iríamos ter o reencontro com Deus, não é? E essa preparação tem que ser diária e lá está, aquele relacionamento que temos com Deus tem que estar bem vincado nas nossas vidas. E eu penso que muitas vezes estes momentos finais da nossa vida, às vezes manchados por uma doença, arrastada ou não, são vividos com mais sofrimento que aquele que seria expectável, porque nós não depositamos a nossa vida e o nosso futuro nas mãos de Deus e não temos a certeza de que Ele nos salvou e que somos aceitos por Ele. E se estivermos a atravessar o vale da sombra da morte, como dizia o salmista no Salmo 23, o que é que ele diz? Eu sei que tu estás comigo. Não é? E no fundo, o que Deus propõe a fazer connosco nesta fase, que não é uma fase feliz da nossa vida, nem dos nossos familiares, é: eu vou estar contigo no vale da sombra da morte. Vou estar ao teu lado. Eu lembro-me sempre de uma história que eu ouvi quando era pequenino na igreja, em que houve uma pessoa, adventista, que antes de morrer, pediu a um familiar que colocasse no caixão um garfo de sobremesa. E assim aconteceu. A pessoa morreu, foi enterrada e colocaram um garfo de sobremesa. E perguntaram, ela só tinha dito a essa pessoa, e depois foram-me perguntar porque é que tinham colocado o garfo de sobremesa. E a resposta que esse familiar disse foi que ela quer colocar o garfo de sobremesa porque depois da morte vem a melhor parte. Não é? Geralmente a sobremesa é aquela que nós ansiamos mais, que mais gostamos, e então é impressionante a esperança que há de depois da morte. Calma, que isto é só um prato, e agora é um intervalo e agora vem a melhor parte da refeição, digamos assim. Nós, quando falamos aqui da morte, não nos podemos esquecer, aqui a lição fala disto, de quando o rei Davi estava a aproximar-se do final da sua vida, ele chama o seu filho Salomão e ele dá uma série de conselhos a Salomão e ele diz: guarda os preceitos do Senhor, guarda a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, anda na face de Deus de uma forma fiel. Estes são os conselhos de alguém que viveu muita coisa na vida, coisas boas, coisas más, e que no final da sua caminhada transmite ao seu filho. Nunca nos podemos esquecer de uma coisa, e vai ao encontro daquilo que tu disseste, daquilo que Deus já fez por nós. E aquilo que há um milagre na nossa vida que Deus já fez. Pode não ser o milagre de nos curar de uma doença, ou o milagre de nos dar outra situação financeira, por exemplo, mas há um milagre que Deus já fez, e este é o mais importante, que foi dar-nos a salvação. E este, ninguém nos pode tirar, nenhuma doença, nenhum acontecimento ao longo da vida nos pode roubar, a não ser a nossa vontade, desta bênção, deste milagre que Deus faz na nossa vida. E para terminar, acho que podíamos falar que o que é central nisto tudo, no casamento, nos filhos, na morte, na velhice, nestas mudanças, não é? Há uma unidade que hoje em dia parece que está a ser muito posta em causa na sociedade por múltiplos fatores, que é a família, não é? Não há tempo para os relacionamentos. Hoje a morte, por exemplo, é escondida, enquanto no passado as pessoas morriam em casa, com os familiares à sua volta, no seu ambiente. As crianças percebiam que havia o fim de um ciclo. Hoje em dia as pessoas, por muitas razões, não vale a pena estarmos aqui a falar, preferem que as pessoas morram nos hospitais, mas isto pode ser algo muito violento. E, digamos, a família não tem tempo para cuidar uns dos outros, não é? E é algo, e disseste bem que isto resume-se tudo a esta parte de família, porque a família consegue abranger todas estas fases, não é? Todas estas mudanças. Exatamente, todas estas mudanças, e tinha que ser algo, e tem que ser algo que extremamente importante para as nossas vidas, que merece o seu tempo, merece o seu cuidado, a sua atenção e, acima de tudo, merece estarmos unidos em Deus, estarmos com esta comunhão diária, porque só assim é que conseguimos ter uma família com bases bem sólidas,
para enfrentar todas estas mudanças, estes obstáculos que vão surgindo na nossa vida, não é? Para terminar, gostava de partilhar com todos aqueles que nos veem no nosso canal. Lembrei-me de um versículo que eu gosto muito e frequentemente em múltiplas situações vem à minha cabeça, que se encontra em Miqueias 6:8 e que diz uma série de coisas, mas a última frase para mim é marcante e no fundo é aquilo que Deus quer. Miqueias diz: e o que é que pede homem, o que é que Deus pede de ti? E ele termina dizendo assim: que ames a beneficência, que pratiques a justiça e por aí fora, e que caminhes humildemente com o teu Deus. E se nós, ao longo da nossa vida, com estas fases todas, casamento, filhos, velhice, morte, relações familiares, se nós caminharmos humildemente com Deus, nós vamos conseguir ter os olhos postos naquilo que vem depois da morte. Exato. E isso é o mais importante. Conseguimos o tal garfo de sobremesa como aquela senhora. Convidamos todos a assistirem às palavras cruzadas e a lerem as lições, porque realmente são lições bastante práticas e que abordam temas do dia a dia. E despedimos aqui até umas próximas palavras cruzadas. Um abraço a todos.